Olá, está começando o Painel Regional, você conosco neste horário da 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, conferindo e acompanhando com a gente as discussões, os debates com as personalidades da região e do Brasil sobre os temas importantes, sobre a nossa pauta aqui da Baixada Santista e, claro, mais do que nunca, não é, sobre os assuntos de interesse nacional. Hoje, finalmente, é o dia D. O Senado da República, o plenário do Senado, vota o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até uma formiga sabe o que vai acontecer no Senado, né? Dilma será afastada, só que ninguém sabe o horário que a sessão vai terminar. Pode ser que seja 11 da noite, meia-noite, 1h da manhã, e aí a grande maioria do povo brasileiro só vai saber desse resultado amanhã pela manhã, não é? Ela deve ser comunicada amanhã, quinta-feira, do seu afastamento até 180 dias e Michel Temer, na sequência, então, assume o governo, assume a presidência da República. Comigo aqui na bancada do Painel Regional, o vereador Adilson Júnior, hoje no PTB, ao lado do Heraldo José dos Santos, e aqui à direita, Luciano Cassione, que milita no PSB de bola, Partido Socialista Brasileiro. Manchetes dos jornais que fazem aqui a parceria com o painel nesta edição, está aqui o DL, circulando por toda a região metropolitana. Diário do Litoral traz na capa: servidores de São Vicente não terão reajuste. E claro, não é? A reação já começou na cidade. Está aqui o DL para o Adilson, outro para o Heraldo. E o Luciano ganha também o Diário do Litoral desta quarta-feira, não é? E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, circula por todo o estado. Está aqui a manchete, já superada, né? Evidentemente, o governo recorre ao STF para tentar anular o impeachment. A Teori Zavascki, que é o relator desse processo, já definiu negativamente, não é? Então, segue normalmente o processo de impeachment. A votação vai acontecer hoje no plenário do Senado. Gazeta aqui para o Adilson, para o Heraldo e para o Luciano também, não é? E ainda o Diário Oficial de Santos, o DO, enviado aqui gentilmente pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, traz aqui na capa manchete: Prefeitura amplia campanha de vacinação contra a gripe. É realmente uma campanha importante, já que tem de gente gripado, resfriado, constipado aqui na cidade, é uma coisa impressionante. Adilson Júnior, prazer revê-lo aqui no Painel Regional. Tudo bem, vereador? Olá, Boturão, boa tarde. Uma alegria também estar aqui. Heraldo, Luciano, os telespectadores, tudo bem, tudo firme. Muito bem. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Adilson Júnior, ao advogado Luciano Cassione, a Camila e a você de casa que nos assiste. Muito bem. Luciano Cassione participando conosco mais uma edição. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Boturão? Boa tarde aos telespectadores, Adilson, Heraldo, Camila. Prazer estar aqui. Muito bem. E nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, você sabe, o Santa Portal. Clique no ícone do Painel Regional para acompanhar a gente em tempo real. O programa encerrado você revê através do YouTube, como achar mais interessante, né? O Painel Regional por inteiro ou as partes que você considerar melhores, então mais interessantes, né? Camila Loi está com a gente para acompanhar mais uma vez a sua participação e toda a produção aqui da nossa equipe, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão, tudo ótimo. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados do programa de hoje e boa tarde a você que está em casa. Aqui em nossa bancada você também tem espaço para debater, opinar, perguntar. Basta acessar a nossa página no Facebook ou ligar para os nossos telefones. Lembrando que estamos com 2 telefones novos, 3223-1120 e 3223-7676. Liguem para a gente, deixe sua participação, que eu estarei durante todo o programa recebendo suas participações e passando aos nossos convidados. Muito bem, finalmente a decisão acontece hoje, depois de 5 meses, né, que o presidente da Câmara, agora afastado, Eduardo Cunha, do PMDB, aceitou o pedido de impeachment contra o presidente da República, não é? Olha quanto tempo já passou, 5 meses, quase 6 meses, quase meio ano de paralisação quase que total no Brasil. E a gente hoje vai ter essa definição, como eu disse há pouco, até uma formiga sabe o que vai acontecer. 50 e poucos votos já de senadores foram abertos, divulgados, enfim, votaram a favor do impeachment. A presidente será afastada nesta... provavelmente amanhã, né? Quinta-feira, ela receberá oficialmente a decisão do Senado. Alguma dúvida com relação a isso? Adilson, Luciano, Heraldo? Acho que nenhuma, né? Acho que com todo o andar da carruagem, tudo aquilo que já aconteceu, seja na Câmara, por mais que tenha
acontecido algumas coisas das mais estranhas, por exemplo, a anulação do vice-presidente que assume temporariamente a presidência da Câmara, acho Valdir que Maranhão. dificilmente reverte, né? Prova disso é, de fato, o que a gente acompanha pela imprensa, o esvaziamento ali no gabinete da presidenta e tal, e esperando realmente esse afastamento pelos 180 dias, né? E ver o que vai acontecer isso no final. Mas eu acho que quanto à votação de hoje, as manifestações e mais do que isso, né, a promulgação exatamente do Senado, não vejo outro resultado senão esse que já está bastante difundido. E a melhor saída, a única saída, como é que você vê, Luciano? Eu acho que é a saída que a gente precisa no momento. Como você falou, está 5 meses o Brasil parado, e se depender do governo e do PT e os partidos que giram em torno do governo, o Brasil continua parado por mais tempo. A Advocacia Geral da União, por exemplo, hoje ela funciona única e exclusivamente para defender os interesses da presidente Dilma, né, em relação ao impeachment. Não sei em que outras áreas tem atuado, por exemplo, José Eduardo Cardoso, que não na defesa da presidente Dilma, uma Virou defesa AGD, muito mais... né? Exatamente, a AGD. Advocacia Geral da Dilma. É uma defesa muito mais da pessoa física Dilma do que da instituição Presidente da República, e o que eu acho isso muito grave. Então, a saída do impeachment no momento, no caso o afastamento agora por 180 dias, é uma forma de a gente sair do marasmo que o Brasil se encontra. Porque, independentemente da questão política, o Brasil precisa resolver as questões econômicas, as questões sociais, e sem governo, porque o que a gente tem hoje é isso. A gente tem uma pessoa que senta numa cadeira, mas não governa. Então a gente precisa efetivamente que alguém sente e comece a governar o país. Muito bem. Heraldo, e aí? Cai a presidente hoje e o que acontece? Havia aí um restinho de esperança com esse mandado de segurança que o ministro Teófilo Zavascki não concedeu a liminar, então, portanto, será efetivada a votação. Ronaldo Caiado deu uma entrevista agora há pouco, dizendo que pode chegar a decisão final lá para as 6 horas da manhã de amanhã. Né? Vai varar a madrugada? Porque vai ter mais um intervalo e tem muita gente para falar ainda. Então, assim, uma previsão bem expansiva seria só amanhã pela manhã. Mas na quinta-feira, certamente, nós teremos aí, talvez, aí, uma nova configuração política e jurídica no país. Adilson, você foi vereador do PT durante muito tempo, né? Participou aí da campanha da presidente, conheceu a presidente Dilma. Quando começou aí a minha visão é que o desastre do segundo mandato começou na reeleição, né? Para mim, né? Aquele estelionato eleitoral durante a campanha foi uma coisa estúpida, não é? E ninguém poderia imaginar a situação dessas. O Brasil está muito bem, vai caminhar para um lado, está tudo certo, eles são loucos, querem tocar fogo no Brasil, o governo vai muito bem, obrigado, essa coisa. De repente você vira tudo para o outro lado e faz exatamente aquilo que você disse que jamais faria, que os outros fariam, que seria o desastre total do país, né? Então, para mim, ali, a Dilma se afundou completamente e o segundo mandato praticamente não existiu. Não sei qual a avaliação que você faz, desculpa cortar, esse nível de comprometimento com as pedaladas começou exatamente no período de 2014 para a reeleição. Quer dizer, precisava gastar para poder justificar o injustificável, que culminou no que a gente está vendo agora, que começou a partir de 2015 com ela reeleita. Pois é. Acho que, Botelho, teve equívocos. Eu dificilmente, não difícil, mas essa coisa só de falar de pedaladas, Luciano, acho que é uma das coisas mais complexas, porque se eu for para fazer isso, vai ter que impeachmentar aí uma série de governadores, inclusive do estado de São Paulo, que pedala direto, e há muito tempo, né? Então, eu acho que esse é um dos argumentos mais fracos colocados por uma questão de impeachment. Claro, o país não caminha da forma como deveria caminhar, né? A gente possivelmente fechará o ano aí com PIB negativo de novo, isso é bastante complexo. Eu acho que ela errou num ponto de vista de uma condução de uma política econômica e macroeconômica de uma forma diferenciada, errou quando não fomentou mais a indústria automobilística, em especial as indústrias metalúrgicas de São Bernardo do Campo, de não fomentar nesse sentido, e você, por exemplo, ter o que a Baixada Santista sofre com uma renovação de frotas de caminhões, né, e fomentar isso. Você vê que a indústria vem também numa retração. Ou seja,
e existiram inúmeros equívocos, né? Claro que a gente tem que concordar que essa questão do impeachment está muito mais ligada a essa questão econômica, né? Ou seja, não conseguiria imaginar se o país estivesse como estava talvez alguns anos atrás, numa economia mais estabilizada, um fomento de emprego mais acentuado e não uma desaceleração, se de fato isso tivesse um calor, não é, uma resposta das pessoas, que vem acompanhado de uma movimentação política bastante acentuada, ou seja, a população acaba acatando, porque a questão não está de fato favorável, não é? E eu acho que mais do que isso, da reeleição, acho que isso passa também na votação da Câmara dos Deputados, quando o PT acabou, da minha forma, equivocadamente, não apoiando um outro candidato, e naquela situação o Eduardo Cunha acabou criando uma verdadeira fissura ali, acabou apoiando o Arlindo Quinaglia, e aí você viu que não conseguiu aprovar nada, né? Muitas aprovações, e aí começou um verdadeiro racha, né? Se bem que a Dilma estava certa ou errada em não apoiar? Pois é, eu acho que o Eduardo Cunha não era o melhor momento, mostrou agora, não era o melhor nome, né? Mostra agora que de fato não é. Por outro lado, a gente tem que entender que talvez ela tenha já tentado emplacar o Quinaglia, porque ela já sabia o que poderia vir pela frente com o Eduardo Cunha, não só do ponto de vista da ficha criminal dele, mas do ponto de vista do que ele poderia ter feito e o que ele fez efetivamente. Exato, exato. E, com certeza não era o melhor não, mas ele tem uma força na Câmara dos Deputados que é algo espantoso, não é? Que deveria também ser passado a limpo muita coisa. Eu acho que é isso que a gente espera, né? Queiramos ou não, essa questão eu acho que está colocando de fato o Brasil num outro patamar do ponto de vista de modus operantes da questão política, ou seja, tudo o que vem acontecendo, ou seja, essa cassação, a possibilidade de publicização dos escândalos, de apurar responsáveis e tal, acho que põe o país num outro momento, né? Que já vem lá de trás, não passa só por esse momento agora, mas é importante que isso se dê em todas as instâncias, de fato, né? Ou seja, apurar realmente responsabilidade. Você vê agora, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que a Assembleia Legislativa resolveu também apoiar a CPI lá da merenda, estendendo, por sinal, a todas as prefeituras, né, do estado de São Paulo. Aí sim, né, aí eu acho que são ações positivas, ou seja, vamos realmente fazer esse papel de passar a limpo, não só para uma agremiação, não só para um grupo, mas doa quem doer e corte onde tiver que cortar. Aí eu acho que há um saldo bastante positivo de toda essa movimentação. Mas essa CPI na Assembleia me parece bastante chapa branca, vereador. Porque, primeiro, não queriam. E de um momento para outro, vamos então instaurar. Vamos reunir os nomes necessários, o número de nomes necessários e vamos instalar essa CPI. E parece que vai passar um grande pano nessa situação toda. Isso não é, assim, com todo respeito ao governador, mas quantas CPIs foram instauradas, as que não foram instauradas e levaram nada, né? A gente sempre crê e espera... Alguma CPI leva a alguma coisa? Você lembra, Luciano? Alguma CPI que tenha chegado a uma conclusão e daí para frente o processo tenha andado e tenha resolvido alguma coisa? Tenha sido feito para atingir efetivamente vamos dizer, o alvo principal, nunca. O resultado da CPI é encaminhado ao Ministério Público, não é isso? Não tem outra instância, né? É encaminhado ao Ministério Público. Esse processo já está no Ministério Público, é caso de polícia já, né? Investigação policial e tudo. Não, e é o que eu digo, fizeram a invasão da Assembleia, que eu acho um absurdo ter invadido o plenário da Assembleia, isso eu já coloquei até na semana passada. Foi. Uma coisa é protestar, outra coisa até eventualmente ocupar um espaço dentro da Assembleia, mas não um plenário. Aí acho que é abuso demais, o vereador está aqui, acho que ele concorda se fizesse isso na Câmara de Vereadores de Santos, seria inaceitável. E aí, que já fizeram várias vezes também. Mas que continua sendo inaceitável. Verdade. Mas no caso da pressão aí dos alunos secundaristas, da Uni e tudo mais, eles acham que agora resolveram o problema, porque criaram a CPI, como se isso, foi o que o Heraldo falou, fosse resolver alguma coisa. Não estou dizendo que está certo não resolver, mas quando o governo tem a maioria, e nesse caso específico da Assembleia Legislativa existe essa maioria, dificilmente a CPI vai dar
no que eu falei, vai atingir o alvo principal. Vamos supor, eu não estou aqui incriminando ninguém, muito pelo contrário, mas vamos supor que o alvo fosse o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês. Talvez ele não seja atingido, também volto a dizer, não estou incriminando o deputado. Mas vamos pegar lá alguém da história, que seja o assessor, seja o fulano de tal. Pega esse daí, ó, foi o único culpado, resolve, manda para o Ministério Público, processa, julga, prende e está resolvido o problema. Mas a gente sabe que quando abre-se uma CPI como essa, o alvo principal normalmente nunca é atingido. Pois é, hoje é um dia de paralisia completa, né? Praticamente nada vai acontecer no Brasil nesta quarta-feira e acho que nada acontecerá no Brasil na quinta-feira, né? Também esperando a posse e o discurso de posse do vice-presidente, amanhã será presidente da República, Michel Temer. O ministério que ele vai formar, ontem eu acompanhava na Globo News, já é uma confusão danada no Senado. Já PMDB, tem descontentes, né? Já tem ex-ministro que não foi ministro. O Temer já foi comunicado pela bancada PMDBista no Senado que não terá o apoio da bancada do PMDB, porque não há representatividade da bancada do PMDB do Senado no governo dele, entendeu? Então, olha... Mas aí, A grita é o corte de ministérios, né? Não querem perder nada. Não querem... Mas o que é engraçado... 10 ministérios serão cortados. Que eu saiba, o Romero Jucá é senador, é do PMDB e vai ser ministro do Planejamento. Mas eles colocam... Mas não eles conta. entendem que, que isso cota é pessoal, cota pessoal, enfim... Entendeu? Mas eu acho que a grita é mais porque na não houve um Câmara e não no acordo, Senado, não né? houve uma reunião com a eu acho que é mais nos bancada. deputados federais, que não tem uma... O Senado, por exemplo, tem o Romero, mas talvez, sei lá se é isso. Eu acho que a Câmara é que não tem um representante, né? Eu sei lá o que disseram acontece. Que talvez o Ministério do Esporte fosse para o Rio de Janeiro. Mas aí no Rio de Janeiro, leia-se o Leonardo Prefeito, Pisciani, ou o irmão dele, que não sei o nome, um dos Pisciani, ou o pai. Pisciani também. Na verdade não é para o Rio de Janeiro, mas colocaram dessa forma. Exatamente. O Pisciani pai é deputado estadual, né? O Pisciani, que a gente está acostumado a ver na bancada federal, é deputado federal. E o outro Pisciani, irmão, Que não deram o currículo, mas deve ser alguma coisa também, né? faz parte ali do... Mas eles são ligados ao Eduardo Paes, prefeito do Rio, talvez. Né? Eu sei que nós estamos há 3 meses da Olimpíada e não há um ministro do esporte, né? Não há nem governo, né? Na verdade, definido. Não tem absolutamente nada. Não sei como é que o Comitê Olímpico Internacional consegue dizer para os países que vão visitar, vão chegar para os Jogos Olímpicos, ó, venham, porque vai dar tudo certo, correr tudo bem, né? Um dos partidos, o PRB, se eu não me engano, teria sido oferecido o esporte para o PRB indicar o ministro, e eles disseram que não, porque como está essa dificuldade em relação à Olimpíada, em algumas coisas que ainda não estão prontas, a possibilidade de ser um fiasco, eles não querem ter a imagem do ministro ligado ao partido e um eventual fiasco da Olimpíada, quer dizer... Ou seja, né, com tudo isso, as regras, o modus, continuam o mesmo. Olha, então a bancada do PMDB não apoia, não é por uma governabilidade, para tentar colocar o país de novo numa linha de ascensão, de uma estabilidade econômica. Não, eles não apoiam porque eles não têm cargo. Meu Deus, isso é que de alguma forma teria que ter passado a limpo. E eu tenho que ter passado a... Agora não dá, olha, a bancada não vai apoiar porque a gente não indicou ninguém. Afinal de contas, o impeachment, tudo isso não é porque, olha, o país está na recessão, olha, porque a pedalada, olha... Então, aí, nesse momento, não vale nada mais disso. Vale o meu quinhão. Aí é difícil, né? Do que eu tenho acompanhado, inclusive pela imprensa, em relação a essa montagem eventual do Ministério, para o PSB, eu achei que está tendo um comportamento coerente. Eles não querem apoiar, até falam pela governabilidade, dentro do Senado e da Câmara, apoiar o governo, mas não queriam indicar nenhum ministro. Claro que isso pode ser que mude, mas até o momento esse tem sido o discurso por parte do PSB, o que eu acho que tem sido coerente, pelo menos até agora. Eu também não vi nenhuma indicação, nenhum nome aí do PSB nessas discussões preliminares aí da formação do governo Temer, não. Bom, e com a queda da presidente da República, todas essas suspeitas, investigações sobre o ex-presidente Lula, não é, que é a grande liderança política, não só do PT, mas do país ainda, não é? O PT acabou o Partido dos Trabalhadores. Vou fazer um intervalo, a gente volta na sequência do painel regional. Muito bem, de volta à sequência aqui do nosso painel regional, a expectativa
de todos, né, e os olhares do Brasil inteiro para o Senado da República, infelizmente com aqueles discursos intermináveis, né, todo mundo querendo mídia, todo mundo querendo aparecer na TV Senado, na Globo News, na Band News, especialmente que estão 24 horas linkadas na TV Senado, né? Adilson Júnior do PTB, vereador aqui de Santos conosco, Heraldo, Luciano Cassione, que é afiliado ao PSB, e a Camila, que tem aí algumas imagens, tem alguns Isso discursos mesmo, preliminares já, não, Camila? Isso mesmo. Hoje pela manhã, antes do início da votação no Senado, os senadores ligados ao PT apresentaram questões de ordens e nós vamos conferir o que eles disseram. Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim com João Goulart e está sendo assim com o mandato popular da presidenta Dilma Rousseff, que é a continuidade do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Infelizmente, a elite desse país tenta novamente chegar ao poder sem o voto. Quero dizer que os crimes que estão sendo aqui colocados à conta da presidenta Dilma nunca foram considerados irregularidades na gestão orçamentária desse país. As chamadas pedaladas nunca foram julgadas em razão de nenhum governante. E esses governantes nunca serão julgados e praticaram e praticam as mesmas modalidades de gestão orçamentária às quais acusam a presidenta Dilma. Por não ter generosidade para elaborar um projeto que contemple e conquiste votos, na urna escolheram o atalho para chegar ao poder por via indireta. O sistema político e patriarcal e intolerante vai arrancar do poder a primeira mulher eleita para presidir o nosso país. Considerando os vícios que maculam esse processo desde o início, a começar pelo desvio de poder do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, que recebeu a denúncia e iniciou o processo por revanchismo e por vingança. O senador Anastasia tentou, sem êxito, dar uma roupagem jurídico-constitucional ao seu relatório, fazendo um malabarismo para apontar a existência de crimes de responsabilidade em práticas jurídicas corriqueiras na administração pública, sem apontar materialidade, autoria e dolo aos atos da presidenta da República. Aqui é importante dizer, a presidenta está sendo denunciada não por corrupção, não por lava-jato, em cima de 2 pontos. Pedaladas. No caso pedaladas, em 2015, só em cima do Plano Safra. E aqui é o grande absurdo. Não há autoria da presidente, não há assinatura. O Plano Safra foi criado em 1992 por esse Congresso Nacional, que determinou que quem ia dirigir o Plano Safra era o Ministério da Fazenda e mais 3 ministérios, senhor presidente. Então, é o primeiro crime sem autoria. Não há autoria da presidenta da República. Isso os senhores não conseguem nos responder. O que eu quero que fique claro para todos aqui é que esse não é um processo de impeachment simples. Esse foi um processo de impeachment, que não é impeachment, é golpe, construído por encomenda, construído por encomenda do PSDB. Pois é, mais uma vez a gente ouve aí as palavras de ordem dos senadores, né, especialmente das senadoras do Partido dos Trabalhadores, e naquela confusão gerada pelo presidente em exercício, ainda presidente em exercício da Câmara, né, o deputado Valdir Maranhão, que anulou as sessões do impeachment da Câmara, depois anulou a anulação, aquela confusão toda. Na segunda-feira, quando o Renan Calheiros decidiu que não levaria isso em consideração e deu sequência ao processo de impeachment no Senado, essas senadoras também fizeram uma reunião com ele, o próprio Lindbergh também, e o senador do PCdoB, enfim. E a resposta do Renan foi óbvia, né, evidente. 5 meses para o governo se defender, 5 meses para o presidente da República se defender. Aí vai a votação na Câmara. Ela tem 137 votos contra 367. O que espera do governo? Não tem governabilidade, não tem apoio político nenhum na Câmara. Como é que vai fazer, né? Em 5 meses não conseguiu se defender, agora no Senado é que vai querer barrar? Não tem a mínima lógica, o mínimo cabimento, né? Eu perguntei aqui ao Adilson, fica para o Luciano também, e o Heraldo. E o PT, Adilson Júnior, como é que você vê daqui para frente? Olha, eu acho que, primeiro,
que existem, é claro, existiram muitas personagens do PT que acabaram fazendo ações que não condizem com aquilo que eles... que o partido sempre pregou, por qual razão nasceu, essa coisa toda, e tem que ser punido. Muitos foram punidos, outros talvez ainda serão, mas não dá para julgar o partido, acho, por mais que eu tenha saído do PT, mas eu também não posso esquecer uma história, que por um mandato e meio, um pouco mais até no PT, onde conheci muitas pessoas boas, onde aprendi bastante, né? Em especial na Câmara, onde tive o privilégio de compartilhar ali da bancada com a Cassandra, com o Reinaldo Martins, com a Thelma, ou seja, foi um verdadeiro aprendizado de legislativo e de questões políticas, e nenhuma dessas pessoas, em especial, não só essas, mas tantas outras do PT de Santos, a gente viu em uma linha sequer na questão de corrupção, né? O que eu quero dizer com isso? Que igual a essas pessoas, em vários outros municípios, aqui na Praia Grande, com a Janaína, no Guarujá, com o Edilson, e tantos outros que permaneceram e que permanecem no PT, a gente vê maculado o seu nome ou a sua história política. O que eu quero dizer é que o PT é muito maior, né? É um partido grande, um partido que nasceu realmente da questão da luta de massa, pela questão do trabalhador. Claro que do ponto de vista de representatividade nesse momento, vai diminuir, como diminuiu bastante, né, com a perda de deputados federais, deputados estaduais, de vereadores, como é o meu caso e tal, mas não falaria que acabará, né? Com certeza, ele terá que renascer. Eu acho que tem que ter uma nova proposta para a sociedade, né? Tentar não dar respostas, não é? Porque isso já deveria ter sido feito, dar uma resposta mais concreta, plausível, ou seja, infelizmente ficou muito na defesa, ao meu ver, do que efetivamente numa questão mais propositiva e tentar fazer essa comunicação. Errou também na comunicação com a sociedade, não é? Então, eu acho que isso tem que passar por uma revisão. Eu acho que cabe aos filiados, a todas as instâncias do PT, reavaliar tudo isso, né, de como a sociedade encara nesse momento o partido e vai encarar principalmente pós essa ação do impeachment e tal, e tem que se reinventar, né, em alguns pontos de vista. Essa é a minha visão. Eu acho que de falar que acaba, não, porque são milhões, de fato, de pessoas filiadas ao partido, pessoas boas, né? E como em tantos outros, às vezes pessoas mal intencionadas, pessoas que usam do seu cargo ou da sua posição para outras finalidades, né? Mas dizer que vai acabar, acho impossível até, né? Não difícil, impossível, porque ainda existem pessoas que resistirão, né? Como já resistiram a todas as outras ações no passado, e continua existindo. O que precisa é, de fato, talvez se reinventar e voltar a se aglutinar e se comunicar com a sociedade e continuar o seu papel enquanto instância partidária. Nós estamos vivendo uma onda, né, parece que um ciclo final, né, da esquerda na América Latina. Vários países estão caminhando para o centro e um centro à direita, enfim. Será que é esse a nossa linha, o nosso caminho daqui para frente? Eu acho que é tudo ciclo, né? Provavelmente por mais uns 10 anos isso aconteça e depois começa a virar de novo à esquerda. Mas em relação ao PT, o que me preocupa, e não acho que o partido vai acabar, porque do ponto de vista até para a democracia e, por exemplo, para o funcionamento de um Congresso Nacional, não digo que tinham que acabar partidos, mas tinha que diminuir partidos, porque fica ingovernável e até, nesse caso, a gente pode fazer aí, entre aspas, uma defesa da presidente Dilma. Você não consegue governar com 30 partidos dentro do Congresso Nacional. Então, não digo que o PT tenha que acabar, mas que tinha que diminuir o número de partidos no Brasil, isso sem dúvida nenhuma, porque precisa ter representatividade para ser partido, né? Não só cacique. Mas em relação ao PT, o que preocupa, todo partido político tem corrupto. Todo partido político tem mau caráter, todo partido político tem gente boa e gente que tem caráter. Aqui está a vovó. Olá, meninas. Vocês querem alguma coisa?
muito melhor do que a dos pela justiça são defendidas ainda por vários partidários do PT. Ou colocando essas pessoas como injustiçados, ou colocando essas pessoas que como se, outros já fizeram, né, e não aconteceu nada com os outros. Um exemplo que eles adoram falar, próprio em relação ao mensalão, o mensalão mineiro nunca foi nem julgado, mas o mensalão do PT foi. Não importa se foi julgado ou não foi julgado. O importante é que o que foi julgado mostrou efetivamente que pessoas praticaram crime e por conta disso foram condenadas. Se a justiça não funciona, se tem outras questões que envolvem a própria corrupção do Poder Judiciário, uma série de coisas, ninguém está discutindo isso. Mas o fato concreto é, no caso específico do mensalão do PT, pessoas foram condenadas por praticar crime. E essas pessoas são defendidas por partidários do Partido dos Trabalhadores. E aí é que dá a preocupação. Como eu disse no começo, tem gente que em partido político tem corrupto, tem partido político que não tem corrupto, e assim, essa massa forma qualquer partido. Agora, defender e se solidarizar e não expulsar do partido aquele que praticou crime, isso eu acho muito mais grave do que em segredo, vamos dizer assim, a gente saber que tem gente ruim e gente boa em qualquer partido. Agora, nós tivemos uma série de manifestações publicadas, né, durante o dia de ontem, na terça-feira, pelo Brasil afora. A capital paulista, por exemplo, teve sérios problemas. Na 23 de maio foi interrompida, as marginais Pinheiros e Tietê, em outras capitais pelo Brasil afora, essas situações se repetiram, né? Enfim. E muita gente está temerosa com o que pode acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias, na sequência da perda do mandato ou do afastamento da presidente Dilma, que transformou o Palácio do Planalto quase que num bunker lá, né? Para a defesa dela, permitiu lá uma série de manifestações dos grupos sociais, dos sindicalistas. Ela cansou de fazer discurso em sua defesa, a claque toda lá aplaudindo, gente colando nas vidraças, né, do Palácio do Planalto, uma série colocando bandeiras em defesa do partido, defesa da presidente, não vai ter golpe e essa coisa toda, não é? Que é um completo absurdo, né, Heraldo? Mais uma vez confundindo o público com o privado. Aquilo ali não é, o Palácio do Planalto é um local público, não é? Mas um local de referência do governo do país, do governo do Brasil, e não um diretório nacional do Partido dos Trabalhadores ou um comitê de defesa da presidente da República, né? Então muita gente fica preocupada agora com o que pode acontecer. Eu tenho a impressão que algumas coisas irão acontecer, algumas movimentações, porém de curto prazo, né? Eu acredito que, confirmando o afastamento da presidente, todos esses movimentos eles vão perdendo força também, porque não tem mais quem os sustente, viu, Boturão? É verdade. Espectador. Vai ter o esperneio natural de que vão continuar acreditando que houve golpe, que não deveria, a presidente não deveria ter sido apeada do governo, essa coisa toda, mas à medida que os dias se passam, tudo isso vai perdendo espaço, porque teremos aí uma nova configuração política e jurídica no país, algumas medidas serão tomadas e esses movimentos eles vão arrefecendo, não tem o menor sentido, eles não vão coexistir mais. Agora, você falou ontem em São Paulo, ontem teve um movimento para você escolher, são dos taxistas, dos defensores ainda do governo, enfim, uma série de manifestações. Mas penso e acredito que realmente a saída da presidente, aí sim, todos esses movimentos eles vão diminuir, principalmente esse em defesa do governo. Agora, só em relação ainda ao Partido dos Trabalhadores, claro que o partido não vai deixar de existir. O partido está ferido, principalmente sua figura máxima, o presidente da República, o ex-presidente da República, o Lula. Se ele conseguir atravessar essa fase da Lava Jato, eu acho que ele consegue dar uma sobrevida ao partido. Não vai ser com esse discurso, essa cantilena que ouvimos agora de alguns senadores do partido, isso não cola mais, porque a pedalada para a população brasileira e principalmente aqueles que perderam seus empregos, entende que foi exatamente
esses recursos que serviram para cobrir rombo, para cobrir gastos excessivos do governo, que os fizeram perder os seus postos de trabalho e enfrentar essa carestia que já voltou ao país. Então, o PT vai passar por essa fase, vai se reorganizar e, volto a dizer, se o ex-presidente conseguir passar incólume pela Lava Jato, eu acho que vai fazer um pouquinho de barulho logo agora em 2018. Olha, ontem os taxistas em São Paulo realmente protagonizaram um espetáculo inacreditável, né? Paralisaram 23 de maio, foram até a porta da Prefeitura de São Paulo, uma confusão danada, teve uma cena realmente deplorável, né? Um cidadão dirigindo, se não me engano, um Fox preto, né? Que tentava passar ali pela via, foi impedido, ele acelerou, a confusão danada, subiram em cima do carro, bateram no carro, agrediram o carro, chutaram o carro, ele saiu para um lado, passou por outro, foi agredido de novo assim, e conseguiu escapar. Isso porque o prefeito Fernando Haddad, numa canetada lá, liberou o Uber, né, esse aplicativo que permite as pessoas atenderem outros, um serviço como se fosse um táxi realmente, não é? E um serviço totalmente diferenciado e que me parece impossível de ser controlado. A Câmara aprovou, não é, Adilson, aqui em Santos, uma legislação que proíbe o Uber aqui. Na minha opinião, é uma coisa que vai acabar sendo... não vai ter, na verdade, uso prático nenhum, porque isso vai acabar acontecendo. Eu penso assim, né? Como é que você vê essa coisa toda aí? E eu acho que o Uber já existe aqui também, né? Sim, as pessoas já se utilizam no serviço, Funciona, claro. existe. Porque é difícil você coibir, fiscalizar aplicativo. Isso é inócuo, né? É o que eu queria dizer, né? Aqui, de fato, foi feita uma legislação proibindo. Mas não dá para comparar aqui também com São Paulo. São Paulo é um universo, né? Ou seja, eu não sei o número de concessões que se dá em São Paulo do táxi e a questão do Uber, se há a oferta da procura e da demanda. Em Santos, falando de Santos que é proibido, e também em São Paulo tem essa particularidade, penso que nas outras cidades, o táxi é uma concessão. Então aí está diferente, ou seja, ele é uma concessão regulada pelo município, então tem um número X de expedições de alvará que não pode ser aumentado, não existe liberações depois desse número, né? É aquilo que tem há anos e pronto. A grande dificuldade dessa questão do Uber, que o táxi acaba se prevalecendo, que é um entendimento, é quem é o Uber. Né? A gente não sabe quem é o Uber, quem opera o Uber. Então, no mundo de qual a gente vive, de que as pessoas se aproveitam de várias instâncias para práticas de violência, roubo, o que vale. Imagina você, através do aplicativo, chamar alguém para te pegar na tua casa, que você não sabe quem é, a quem ele se reporta, se tiver um problema, aonde você reclama, aí está o problema. Né? Claro que eu digo do ponto de vista de fiscalização, de você permitir, você enquanto instância, você enquanto prefeitura, governo, o que o valha, dar uma permissão para tal. Mas, é o que a gente falou, numa questão de fiscalização, já que é uma coisa tecnológica, ou seja, você instala um software no seu telefone e você se conecta ao vendedor, né? O seu cliente, a pessoa que te oferece esse serviço. Aí fica uma questão difícil do ponto de vista de fiscalização. Mas, de fato, é um pouco ainda temeroso isso. Porque você não... Se acontece algo, por exemplo, você reclama para quem? Ninguém consegue explicar porque ele não existe fisicamente. Tampouco as pessoas que são... não os usuários, mas quem se utiliza do Uber para prestar esse serviço, precisa se cadastrar em um órgão que seja. Se cadastra num perfil ali como se fosse de Facebook, você está cadastrado, ou seja, aí está a dificuldade. O táxi não, tem as suas instâncias, associações, sindicatos, CT que regula. Então você sabe quem é, da onde partiu, onde reclamar. Então aí é que está uma dificuldade do ponto de vista de liberação de um aplicativo, na minha opinião, nesse sentido. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo? A gente retoma aqui a sequência do painel regional daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, voltamos na sequência aqui do nosso painel regional. Vou direto e reto aqui com a Camila Aloy, não é? Algumas participações sempre importantes do telespectador, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Temos a participação da Célia José, do bairro Gonzaguinha, em São Vicente. Ela ela diz, estamos sofrendo um golpe. A população está sendo influenciada pelas mídias que colocam Aécio Neves e Sérgio Moro como super-heróis e políticos ligados ao PT como vilões.
O eventual governo do vice, Michel Temer, vai, sem dúvida, mexer nos direitos da imensa maioria da população. Estão usando as pedaladas como justificativa para o impeachment da presidente. Se ela cair, todos os outros políticos também terão que cair. O Aécio Neves, na verdade, está apontado já aí em várias delações, vai ter que se explicar e muito, né, na sequência da Lava Jato. Sérgio Moro, concordo que alçaram, né, o juiz de Curitiba a uma condição de herói nacional que ele não tem e jamais terá, evidentemente, né? Agora, com relação às pedaladas, já dissemos aqui, alguns concordam, outros discordam. A questão política do Brasil, eu acho que quem tem 137 votos de 513 na Câmara tem governabilidade zero, né? O que vai fazer, né? Nesse ponto eu concordo com o Renan Calheiros, com todos os defeitos. Acho que o Renan Calheiros é outro, tem 9 acusações, não, sendo 9 processos, né, para serem investigados contra ele. Tem que responder tanto quanto o Eduardo Cunha, mas nesse aspecto eu concordo com ele, né? Já falamos aqui no primeiro bloco. E quem mexeu no direito dos trabalhadores foi a presidente Dilma, principalmente na questão da Previdência. Mexeu em pensões, mexeu em aposentadorias, mexeu na forma de se aposentar, tudo isso. Precisou algumas alterações para não sacrificar tanto, né? Principalmente no caso das viúvas. É verdade. Agora, vamos aguardar o que vai acontecer. A situação muito difícil, que o presidente Temer vai ter que assumir, vai ter que tomar determinadas medidas que, ao olhar de muitos especialistas, serão amargas, né? Não é uma coisa muito fácil, né, para um governante. Não é, mas sim, os argumentos aí da telespectadora são nitidamente de alguém totalmente partidário ao governo e ao PT. Falando de grande mídia, criticando Sérgio Moro. Essa é a linha que a cartilha que é enviada semanalmente, ou na atual conjuntura diariamente, para os partidários, colocam como os inimigos do governo e do PT, que é a grande mídia e o Sérgio Moro. Não é o crime, não é a corrupção, não é nada. São essas duas pessoas, seja a imprensa, seja o juiz. A grande mídia, na verdade, jamais o presidente da família Marinho, né, indicou ao presidente Lula, ao presidente Dilma, ou a qualquer outro grupo de comunicação, olha, faz um acordo aí com as empreiteiras, tira R$1 bilhão aí de reais, desvia aí para a verba de campanha, porque todos nós apoiamos as reeleições indeterminadas, infinitas do Partido dos Trabalhadores. Jamais em tempo algum, tá certo? Não foi a mídia que fez esse tipo de não foi a mídia que arrebentou com a Petrobras, né? Essa roubalheira generalizada na Petrobras. Sempre houve. Sim, haviam desvios, claro que haviam. Só que, na verdade, o governo do PT tomou a Petrobras, né? E transformou a Petrobras numa filial aí para os acordos de interesse de campanhas eleitorais. Enfim, todo mundo sabe disso. Na sequência, Camila? Sim, o Gabriel Santana, do Guarujá, também pergunta. Também concordo que a Dilma não tem mais governabilidade. Mas se o Temer, que é vice desse mesmo governo, entrar, ele terá essa governabilidade? Se a resposta de vocês for em si, sim, por que ele terá isso? Se também faz parte do governo ruim de Dilma? Não sei. Pois não. Não, eu acho que da mesma forma, né? É uma incógnita. É uma incógnita, mas não só isso. Olha, se a Dilma não tem possibilidade de continuar, se o país, porque para mim o impeachment é mais político do que... Pedalada realmente, para mim, não é a justificativa para o impeachment. Se usa também desse argumento, é mais a questão política como é. Foi nas duas casas políticas que isso se deu e hoje está se dando uma casa política que é o Senado, não é uma casa técnica. Agora, o Temer era o vice-presidente, mais do que isso. O partido dele compunha, se não a maioria dos ministérios, uma grande parte dos ministérios e do primeiro, segundo, terceiro escalão, composto pelo PMDB. Se a Dilma não tem legitimidade, para mim, o Temer também não tem. Teria que ter um outro modelo, convoca uma nova eleição, o que for, mas também não teria, né? Ou seja, qual é a diferença? Quando se está junto é porque se está junto por um projeto de governo e tal. Aí agora, não, nós não estávamos juntos. Então, se é pedalada, se pedalou junto. Se errou, errou junto. Então, tinha que ter também a hombridade de falar, olha, o nosso projeto, não era um projeto conjunto? O nosso projeto não deu certo, vamos deixar aí para apresentar outro projeto e a população decidir. E não é o que está acontecendo. Eu vejo uma certa contradição quem diz que com o governo Temer
não se terá a tal legitimidade. O Temer foi buscar para o coração do governo, o coração econômico do governo, da política econômica do governo, quem? Henrique Meirelles, que era o ministro do governo do PT, onde se estabeleceu ou se produziu a tal prosperidade que tanto é aplaudida. Então, se com essa mesma equipe valia para Lula e Dilma, por que não vai valer para o Temer, então? Eu vejo uma certa contradição. É claro que é um governo que nem se iniciou ainda, tá? Talvez se inicie amanhã. Então, e quando se vai buscar essa mesma equipe, ou pessoas dessa equipe, que fizeram prosperar o país na época do PT, por que agora não vai prosperar também? Ou pelo menos sair dessa crise? Não, mas eu acho que a questão de montagem técnica de governo realmente quero que não vai ser uma nova equipe, né? Tentar dar uma resposta ao mercado em especial. Eu nem entro nessa questão. Eu acho que é da questão da composição, de fato. Ou seja, se foi uma chapa eleita, não foi a Dilma só que foi eleita, foi uma composição de partidos, em especial entre o PT e o PMDB. Ora, então, na verdade, acho que foi a Cassione que disse isso aqui no programa, tinha que realmente fazer uma cisão por completa. Se ela, que é a mandatária do Poder Executivo, e o seu vice, e mais do que isso, que os seus indicados estavam em posições chaves, também tem que sair. Agora, se ele assumirá e montará um novo governo, aí é uma outra coisa, de fato, pode até, de repente, trazer o Henrique Meirelles, que é um cara do mercado, né, que o mercado respeita e, para tanto, tem respostas na questão do mercado positivas quando o Henrique Meirelles está em algum lugar. Eu acho que na questão econômica não se tem... É difícil você inserir uma questão partidária, né? Ou seja, é uma coisa tão delicada, você vê se sobe e desce de já há um bolsa, problema sério na área econômica, porque o Michel Temer diz que vai retirar do presidente do Banco Central o foro privilegiado. O presidente do Banco Central não será mais ministro. E já há um embate aí porque o Henrique Meirelles não está aceitando isso, né? Pois é. Não, o presidente do Banco Central tem que ter foro privilegiado para ter autonomia dentro do governo. Então, sabe, sei lá, uma confusão danada, ninguém entende. Eu espero que a partir de amanhã tenhamos uma situação menos pior, né, e que o Michel Temer tenha condições de governabilidade até a eleição de 2018. Espero. Se acredito, não acredito muito, mas Deus queira, né? Eu acho que nesse cabo de guerra, nesse braço de ferro, a gente tem como argumentar várias circunstâncias. Como o Adilson falou, mas o vice é legítimo, não é legítimo por conta de fazer parte de um projeto. Se o vice, nesse caso específico, tivesse um viés, vamos dizer, de manter a política do PT, talvez ele não teria o apoio que está tendo. Talvez, então, Mas a que questão apoio que não ele está seria tendo? resolvida com o impeachment. Mas ele não está tendo apoio de ninguém ainda. Ele está tendo apoio do grande empresariado, Só do dos mercado, empresários, do do mercado. nacional. Não, sim, mas Que tem interesses, ou não? Politicamente, Mas você o que eu tem quero razão. dizer- Quando ele fala em privatizações, vamos privatizar, ele está atendendo a quem? Não, mas o que eu quero dizer é que o próprio PT hoje é contra ele e chama ele de golpista e traidor e uma série de coisas, porque ele não representa e não vai dar sequência ao que o PT acha que é o importante para o Brasil. Cada um tem uma sua interpretação. Não estou dizendo que o que o PT acha para o Brasil é o certo também. Claro. O que o PT acha que é certo para o Brasil não é o que o Temer vai fazer. Então ele já parte desse pressuposto, não. Então esse cara não presta. Se ele fosse seguir essa linha, talvez não achariam tão ruim, né? E os próprios articuladores por trás da Dilma, talvez falassem, quer saber, tira ela, deixa ele, se ele vai seguir o nosso projeto, que ele é melhor que ela. Um exemplo, né? Quer dizer, ele é mais articulado, ele conversa, ele vai conseguir agregar aí a Câmara e o Senado, a gente continua com o nosso projeto. Só que ele não vai fazer isso. Então, por isso, o desconforto generalizado por parte do PT, PCdoB e os partidos que giram em torno do governo. Então, esse é um ponto. Agora, se ele, independentemente de representar ou não, tem a questão de se representava uma chapa, tem processo já analisando isso que está no TSE. E, eventualmente, se o TSE entender que a chapa em si não poderia ter sido eleita porque cometeu crime eleitoral, também a gente vai ficar sem vice-presidente. Né? E ela, por consequência, não vai ser nem mais o problema dela o impeachment, vai ser a ação eleitoral. Então, tem uma série de questões
Provavelmente isso pode acontecer a partir do ano que vem, né? Duvido que o TSE julgue com a sua velocidade de tartaruga, duvido que julgue esse processo até o final do ano. Aí nós vamos ter uma eleição indireta? Indireta no Congresso Nacional. Aí vão se candidatar... Golpe também? Mas podem se candidatar, poderiam se candidatar quem? Deputados, senadores, qualquer um, né? Qualquer um pode se candidatar. Seguindo lá a exigência para ser candidato a presidente da República. Mas essa fragilidade existe. O Geraldo Alckmin, governador, deu uma entrevista para o Roberto Dávila e falou exatamente isso. Olha, eu acho meio preocupante o PSDB participar do governo. Ele falou, não estou discutindo o apoio no Congresso, mas participar do governo porque nós questionamos na Justiça a chapa. A chapa inclui os dois, claro. E a chapa inclui os dois. Aí, como é que você faz parte de um governo que você está questionando? Porque não importa se é o vice ou se é o presidente, você está questionando aquela eleição. Então, como eu faço para participar disso diretamente, ou seja, ocupando cargo? Ele questionou isso, quer dizer, existe uma fragilidade nessa questão. Exato. Camila, mais participações, por Antes da favor? gente encerrar, vou finalizar aqui com o Rafael Medeiros de Cubatão, que ele deixa a opinião dele. Ela teve mais de 100 votos contra de deputados, mas teve mais 54 milhões de brasileiros que elegeram ela de forma legal, sem precisar passar por um esquema arquitetado por Eduardo Cunha. Não defendo ela, pois está fazendo um governo ruim, mas não pode ser impedida só porque faz um governo ruim. Temos que protestar, pedir reforma política, mas não pedir impeachment de uma mulher que não tem nada provado contra ela. Isso é um drama, que nós vamos voltar lá no começo do processo do impeachment, 54 milhões de votos. Houve um estelionato eleitoral. Isso é indiscutível. Ela mostrou um Brasil que não existia, não é? Um momento econômico totalmente inverídico, apoiado pelo seu então ministro Guido Mantega, que sofreu condução coercitiva para depor na Polícia Federal, agora na última segunda-feira. E os que votaram nela, eu entendo que foram enganados, porque no dia seguinte a realidade era outra. No começo do governo, ela fez tudo o que ela dizia que não iria fazer e que seria feito pelos adversários e queria tirar o pão e a comida do trabalhador. Não foi isso? Isso o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, reconheceu numa reunião com a cúpula do Partido dos Trabalhadores. Disse, olha, nós mentimos na campanha, dissemos que íamos fazer uma coisa, fizemos completamente diferente, não há como negar. Agora, os motivos do impeachment, nós vamos ficar até a próxima quarta-feira discutindo aqui sem parar. Agora, Boturão, vão ter opiniões diversas. Se o novo governo ganhar ritmo, eu acho que esse processo no TSE vai travar. Agora, se não ganhar ritmo, se não tiver ritmo nenhum, aí sim o governo Temer, o vice, dançam. Vamos fechando o painel regional, agradecendo o vereador Adilson Júnior, agora no PTB, obrigado por estar conosco. O Heraldo também participando sempre aqui com a gente. Obrigado, Luciano Castione, mais uma participação importante. E a Camila, sempre conosco de segunda a sexta, não é? Acompanhando a sua participação e a produção do painel regional. De segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde. Reprise, você sabe, 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cília transmite os jogos da Unisanta. Obrigado. Tchau.